Este documentário relata sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. É um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não havendo embate militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque os dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares, o que significaria o fim do planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como a Coreia e o Vietnã. Em 1949, os Estados Unidos e o Canadá, juntamente com a maioria da Europa capitalista, criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar cujo objetivo era a proteção do suposto ataque dos países do leste europeu. Em resposta à OTAN, a União Soviética afirmou entre elas seus aliados do Pacto de Varsóvia, para unir as forças militares da Europa Oriental. A tensão sentida pelas pessoas com relação às duas superpotências acentuou-se com o início da corrida armamentista, que foi a busca dos países de se armar com o intuito de se proteger, e ao mesmo tempo se sentir ameaçado pelo poder militar do outro, o que gerou um círculo vicioso que eles se armavam pela desconfiança mútua. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam o poder tanto em armas quanto em tecnologias diversificadas. Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ocorria pois havia uma disputa entre potências, com o objetivo de provar qual sistema é mais avançado e a conquista do universo. Interessantíssimo. Olá! Tudo bom? Hoje vou falar sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã teve início no ano de 1959 a 1975. Os Estados Unidos, por ter seu porte aéreo, enfrentou uma dificuldade imensa pela floresta densa dos Vietcongos e perdeu a guerra. Após o término da guerra, os Estados Unidos voltou para casa de maneira humilhada e vergonhosa e o Vietnã se uniu à União Soviética. A Guerra da Coreia teve início em 1950 e o término em 1953. A Coreia é dividida entre Norte e Sul, o Norte comunista e o Sul capitalista, totalmente influenciados pela União Soviética e os Estados Unidos. Por 2 anos, a Coreia do Norte atacava a Coreia do Sul e vice-versa. Em junho de 1953, o processo para assinar o Tratado de Paz foi iniciado, mas até hoje a Coreia continua dividida. O macartismo foi um período de intensa patrulha anticomunista nos Estados Unidos, que durou o fim da década de 1940 ao fim da década de 1950. Durante esse período, muitas pessoas nos Estados Unidos foram acusadas de serem comunistas e por isso foram presas e tiveram alguns de seus familiares assassinados. A maioria das punições foram ilegitimadas. A Primavera de Praga foi um movimento liderado por intelectuais reformistas do Partido Comunista Tcheco, interessados em promover grandes mudanças na estrutura política, econômica e social, a experiência de um socialismo com a face humana.
O objetivo do país era remover os vestígios do autoritarismo. DNA, o segredo da vida. Mas este, meu amigo, é um capítulo para outro dia. Hoje, vamos falar sobre a crise cubana, que se deu início quando os Estados Unidos fez uma descoberta estrondosa. A União Soviética estaria implantando mísseis nucleares em Cuba para serem diretos enviados para os Estados Unidos, em Washington. Os Estados Unidos não deixou barato e ameaçou a União Soviética, falando que jogaria uma bomba nuclear na capital do país. A União Soviética retribuiu o aviso dos Estados Unidos e falou que jogaria uma bomba nuclear na capital deles também. O mundo inteiro ficou com medo de uma guerra nuclear acontecer e o fim do mundo estava próximo. Após isso, o mundo inteiro com medo de uma explosão e o fim do mundo, ambos os países se reuniram e decidiram acabar com isso. E acabou a crise cubana. Então, pessoal, valeu, até a próxima. A invasão soviética do Afeganistão foi um conflito armado de 11 anos entre tropas soviéticas que apoiavam o governo marxista do Afeganistão, que procurava derrubar o regime comunista do país. Este conflito perdura até hoje. Até mesmo porque os dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares, o que significaria o fim da Terra, planeta Terra. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram um poder tanto... Nossa, velho. E este documentário... Nossa, acho que saiu... Até mesmo porque os dois países estavam armados, blá 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 blá. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram tanto... Nossa, que... Os Estados Unidos foi para o Vietnã com tropas aéreas. Hoje, vamos falar sobre a crise cubana. Sai daí! Em 1950 e em junho de 1930, porque aqui a Primavera de Praga foi um movimento liderado por... O macartismo foi o período em que